Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 5. Nós queremos começar a falar sobre o reino de sacerdotes na ordem de Melquisedeque, o sacerdócio superior, que é o sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e sendo ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção agora, irmãos. Versículo 11. A esse respeito, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação. Amém, queridos? Esse assunto, segundo o próprio autor de Hebreus, é um assunto de difícil interpretação. Porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O alimento sólido, ora, aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Eu quero que você pule para o capítulo 6, versículo 19. E nós vamos ler: temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Amém? Dá um outro pulo e vai para o versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, preste atenção, necessariamente se faz também mudança de lei. Aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Versículo 17: pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 18: o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, aleluia, pela qual chegamos a Deus. Isso não ocorreu sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento, por aquele que lhe disse:
Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Amém, queridos? Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, aleluia, tem o seu sacerdócio perpétuo. Glória a Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém, querido? Vamos parar por aqui. Irmãos, o próprio autor de Hebreus diz que esse assunto é um assunto difícil de interpretar. Então, dizer que esse assunto é difícil de interpretar seria redundância, né? Mas ele diz que é difícil de interpretar não pelo assunto em si, mas por causa do nosso coração ser lento, né? Ou pelo menos daqueles que estavam ouvindo na época dele, ser tardio de ouvir, né? Ser demorado para entender as coisas do Senhor. O que eu penso, queridos, é que o Senhor sempre quer comunicar coisas profundas com o seu povo. Amém? E quando ele encontra esse povo, eu penso que Deus fica muito feliz, né? Se é que a gente pode dizer isso. Encontrar um povo o qual ele possa comunicar as suas verdades, né? Então, comunicar coisas profundas como essa. No capítulo 5, ele vai dizer que ele quer comunicar essas coisas, mas ele não pode comunicar. Ele diz: porque vocês ainda são crianças, né? E ele dá uma dura maior, porque ele diz assim: pelo tempo decorrido, né? Pela quantidade de tempo que vocês, se fosse na linguagem de hoje para nós, pelo tempo que vocês são crentes, já era para vocês estarem muito mais avançados. Mas, passado 2, 3 capítulos para frente, o Senhor permite que essa verdade fosse estabelecida aqui, né? A aliança superior. Amém, queridos? Uma aliança de sacerdócio. Uma aliança de um sacerdócio que é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Você sabe que nós vivemos com uma aliança superior. Hebreus capítulo 11 diz isso. Quando ele fala sobre a galeria da fé, e ele vem falando desde Abel até todos os heróis da fé do Antigo Testamento, e ele diz assim, termina o texto dizendo: todos esses morreram e não alcançaram a promessa, porque Deus tinha algo, diga comigo, superior ao nosso respeito. Amém? Para que eles sem nós não pudessem ser aperfeiçoados. Então aqueles que vivem nessa aliança sacerdotal, não na aliança araônica, não num sacerdócio humano, onde nós dependemos de pessoas para ir no Santo dos Santos. O sacerdócio anterior, se você e eu tivéssemos nascido nessa época, e se fôssemos de uma das 12 tribos de Israel, nós íamos depender de um homem entrar no Santo dos Santos, no lugar da glória de Deus, uma vez por ano, porque nós estaríamos proibidos, né? Havia um véu que impedia desse lugar ser acessado. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Amém? E a palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus capítulo 10 que nós devemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Então, queridos, nós vamos falar durante 3 reuniões aqui sobre esse reino sacerdotal, da ordem desse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Então se prepara aí, que vamos falar algumas coisas que vão mexer com a nossa vida, né? Já estão mexendo e vão mexer um pouco mais com a nossa vida, vão tirar um pouco do nosso lugar de conforto, porque quando nós falamos de um sacerdócio superior, e você viu o que nós lemos aqui, na mudança do sacerdócio, muda-se obrigatoriamente a lei. Entrando no sacerdócio, torna-se antiquado
o anterior. Então você não consegue, querido, andar nos dois sacerdócios. Nós precisamos entender isso. Muitos de nós precisamos entender isso. O que o Senhor tem para fazer na nossa vida através dessa aliança superior. Esse sacerdócio difícil de entender. Difícil de entender. Porque isso nos tira de todo lugar de incomodidade. Agora já não é mais uma pessoa que eu peço para orar por mim. Agora já não é mais uma pessoa que vai subir ao monte por mim. Não, agora o véu foi rasgado e o acesso está liberado para todos nós entrarmos. Amém, queridos? E ainda que existam homens hoje que se colocam nessa posição, eu te digo com toda a realidade, estão pecando feio, de forma feia, de forma dura, de forma intensa contra Deus. Porque estão levantando um véu onde Jesus já tirou. Então eu quero falar um pouco sobre isso, de um reino de sacerdotes. Amém? Se nós hoje falarmos aqui hoje, você sabe que o Senhor Jesus está voltando. Você sabe que quando o Senhor Jesus voltar, Ele reinará sobre essa terra. Amém, queridos? Você sabe que todas as coisas serão colocadas debaixo desse cabeça. Nós não temos dúvida de que o Senhor, de que todo joelho dobrará diante do Senhor, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Amém? Tudo estará sob o domínio desse Rei glorioso e maravilhoso. Mas nós aprendemos nos últimos dias que esse Rei não governará sozinho. Assim como Adão não governou a primeira criação sozinho. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Então o Senhor está edificando a igreja, para que a igreja possa se unir com o Senhor, né? E ser entregue ao Senhor, para que esse reino seja uma realidade. Hoje pela tarde nós estávamos conversando lá em casa, e nós precisamos entender, né? Que primeiro o Senhor precisa trabalhar o caráter da igreja. Já parou para pensar que se você ganhasse 10 milhões de reais hoje, isso poderia ser a tua ruína? Oh, mas como é a minha ruína? Ia resolver meus problemas. Não, irmão, poderia ser a sua ruína. Porque grandes riquezas, a gente precisa estar com o coração muito tratado para não mergulhar e não se perder nas riquezas. Amém ou não? Já viu aquelas pessoas que são crentes quando estão na dificuldade, mas quando dá uma melhoradinha, o que? Se embola com qualquer coisa. Então, o Senhor vai depositar na igreja dele, já tem depositado, mas vai depositar muito mais na igreja dele, grandes responsabilidades nesse reino. Amém? Mas o que ele está fazendo? Tratando do coração. Por isso que Jesus diz que esse reino começa dentro. Quando nós vamos estudar Sião, que é a próxima, na terça-feira nós vamos falar sobre isso, né? Tende chegado a Sião, Hebreus 12, 22. Vamos ficar três dias em Hebreus. Você vai ver que a origem de Sião é uma cidade que é conquistada por dentro. Então nós somos essa cidade, essa esposa que está sendo conquistada por dentro. Por isso que eu não creio, querido, numa prosperidade de fora para dentro. Não me venham com essa balela, com essa conversa fiada, de que nós vamos ficar tudo rico, sem caráter, sem tratamento, sem nada. Para mim isso não é evangelho nem aqui, nem na China. Amém, irmão? Não é. Por quê? Porque o evangelho obrigatoriamente precisa tratar o caráter primeiro. Tem que tratar o caráter. Porque essa é a realidade do evangelho. Prepara a esposa, né? Muita gente hoje falando do governo, muita gente falando de reino, falando de conquista, falando disso, falando de aquilo. Ok, né? A gente anda por aí e as pessoas dizem, mas meu irmão, você não crê nisso? Eu creio, está lá escrito na Bíblia. Todas as coisas vão estar sujeitas a Ele, né? Efésios 1:9, convergir todas as coisas nele, tanto as que estão no céu como da terra, tudo, absolutamente tudo um dia vai estar convergido debaixo de Jesus. Amém, querido? Amém. Mas primeiro é preciso que a gente entenda
que ele não conversou com Adão para governar sem antes edificar a sua esposa para que ele governasse junto com a esposa. Então a primeira obra, meu irmão, preste atenção nisso, é a edificação da igreja. Não se pode falar de reino, de conquista, 7 montes, conquistar um monte de coisa que o pessoal fala aí, sem antes falar da edificação da igreja. Há uma ordem clara que precisa ser obedecida, né? E isso às vezes precisa ser explicado. Por quê? Porque às vezes a gente fala muito da edificação da igreja, as pessoas acham que a gente está excluindo as outras coisas. Não, nós não estamos excluindo, mas cada qual no seu lugar e na sua ordem. Amém? Então, primeiro, irmãos, a edificação da igreja. Esse reino está nos conquistando por dentro. Glória a Deus. Nós somos essa esposa que está sendo conquistada por dentro. Amém? Você lembra disso? Centralidade de Cristo. 4 mensagens que nós pregamos. Edificação, carreira gloriosa, mais 3 mensagens. Está tudo lá na internet. E agora sim, nós vamos falar desse reino sacerdotal. Por quê? Porque já tratamos as 2 primeiras coisas. Então não abandone a ordem. Se nós abandonarmos a ordem, a sequência é muito importante, para que a gente entenda claramente como é preciso, né, viver essa realidade. Então, irmãos, nós vivemos esse sacerdócio superior. O que eu quero dizer com isso? Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Você pode dizer amém para isso? Amém. Eu não sou sacerdote seu. Nenhum pastor é sacerdote seu. Nenhum apóstolo é sacerdote seu. Isso não está na Bíblia. Essas coisas que a gente fala assim, vem cá, eu sou teu sacerdote, isso não é realidade. Às vezes parece bonitinho, né? Porque a gente traz essa herança, às vezes, perdão até da igreja católica, né? Que o Papa é o sacerdote, e que de certa forma é uma espécie de intermediário entre você e Deus, né? Você lembra disso? Que tinha que ir lá confessar, confessa para ele, aí ele vai lá, resolve, depois ele traz, tudo certo, fui lá dentro, resolvido. Só que a ordem de Melquisedeque não é assim. Irmãos, você foi chamado para ser um sacerdote de Deus. Sabe o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9? Leia aí. Vamos ler alguns versículos. Vós, pois, sois a geração eleita, o sacerdócio real, o reino de sacerdócio, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. E versículo 6. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Presta atenção aqui, meu amado. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Êxodo 19, 6. Versículos 5 e 6. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Presta atenção agora, versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás ao Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, eu escolhi só 5 textos, só 3 textos, mas tem muito mais textos. Nós somos sacerdotes de Deus, amém? Pastores não são sacerdotes seu. Ministros não são sacerdotes. Nós somos sacerdotes do Senhor, amém? Glória a Deus.
O que os ministros são? Irmãos mais velhos, né? Homens chamados para a edificação do povo, no exercício do ministério, até que todos cheguem à estatura de homem perfeito. Não há hierarquia na igreja. Eu vou repetir: não há hierarquia na igreja. Todos somos filhos, todos somos irmãos. Então o meu desejo nessa noite é que nós entendamos que nós somos sacerdotes do Senhor. O meu desejo nessa noite é que nós entendamos que há uma porta aberta e você está liberado para entrar nela com ousadia. Amém? Ah, mas é mais cômodo a gente viver na antiga aliança. Pois é, mas a antiga aliança foi revogada. A antiga aliança você ia para Arão, pedia para ele, ele ia para você e você entregava o dízimo para ele, ponto final. Agora não. Agora o véu foi rasgado. Entre. Amém? Por que isso é importante, irmãos? Porque na Bíblia existem duas linhas que percorrem toda a Bíblia. Primeira linha, filiação. Diga comigo, filiação. Então nós somos filhos de Deus. Irmão, é importante a gente entender isso. Às vezes a gente vê as pessoas discutindo coisas, mas diz, a gente está discutindo à toa, porque talvez no fundo, Danilo, a gente esteja falando a mesma coisa. Só que por conta de uma falta de entendimento, a gente acaba achando que está falando coisa diferente. Quer dizer, todos são filhos, amém, queridos? Mas preste atenção, se seu filho virar um bandido, ele deixa de ser seu filho? Você pode ir lá no cartório e dizer para o cartório: olha, eu queria devolver para a primeira família que você achar por aí. Não. Por quê? Porque é seu filho, amém, querido? Seu filho. A filiação é irrevogável. O dom da eleição, a graça de Deus, não se pode revogar a filiação, se é que são filhos, né? Vamos deixar claro que tem muita gente na igreja, amém? Assim como no povo de Israel saiu gente que não era israelita, mas que eram estrangeiros no meio do povo. Lembra disso? O famoso populacho. O que é o populacho? O populacho são aqueles que estão no meio do povo, mas nunca foram povo. E nós precisamos dizer isso, querido. Nem tudo o que se chama igreja é igreja. Às vezes a gente fala assim: ah, porque é igreja. Não, não é igreja. Você tem que tomar cuidado se o que está fazendo é um populacho. Por isso que cada filho precisa tomar a sua decisão particular com o Senhor. Por isso que quando nós batizamos, a gente fala isso: estou de olho em você, hein? Porque senão a gente vai o pai batiza, a mãe batiza, o filho batiza também. Vira uma igreja. Mas nunca teve um real encontro com o Senhor. Pais, preste atenção no que eu vou dizer. Pregue o evangelho para os seus filhos em casa. Filho de crente não é crentinho. Vai achando que filho de crente é crentinho. Vai achando que só porque nasceu na igreja é crente. Não, irmão. Você vai precisar pregar o evangelho, ensinar, senão o Provérbios não dizia isso: ensina a criança no caminho, para que ela não desvie quando crescer. Então, querido, filiação é algo irrevogável. Eu sou filho de Deus, amém, queridos? Mas preste atenção: se você fosse alguém muito rico, dono de um conglomerado de empresas, né? Você daria algo para um filho irresponsável e imaturo administrar? Eu tenho certeza que não, ainda que para sempre continuasse sendo seu filho. Então há duas linhas muito tremendas na igreja, e que às vezes a gente não tem coragem de falar dessas duas coisas. Primeiro, filiação. Segundo, sacerdócio. Todos os filhos são sacerdotes? Não. Todos os sacerdotes são filhos. Porque, querido, quando você olha isso no Antigo Testamento, o que você vê? O filho de Arão, por exemplo, nascia, mas ele não era sacerdote quando nascia.
ele precisava crescer. Ele precisava, meu irmão, amadurecer. Ele precisava chegar a um ponto em que Deus pudesse confiar nele os bens da sua família. No caso, os bens do povo de Israel. A herança do povo. Por isso que não podemos esquecer que assim como, preste atenção, Jesus um dia nos salvou, assim também, igualmente, Ele continua nos salvando. Senão Efésios não diria que Ele é salvador do corpo, que Ele já é corpo. Por que Ele diz salvador do corpo? Já é corpo. 1 Coríntios 1,18. O que diz? O evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então o que o Senhor está nos dizendo? Nós somos filhos, mas eu quero amadurecer você. E nós precisamos entender, querido, a igreja hoje, na sua grande maioria, é um grande parque de diversão. Nós temos velhos, nós temos homens antigos, alguns com cargos, que são verdadeiras crianças. E Deus não pode comunicar algumas coisas para esses homens, ainda que o tempo que tenha decorrido muito tempo. O Senhor está chamando-nos para amadurecimento. Amém, irmãos? Se eu já sou filho, meu irmão, preste atenção comigo aqui. Se eu já sou filho e nada nesse mundo pode me tirar da condição de filho, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo edificado. Eu estou sendo amadurecido. Eu já sou filho. Eu não tenho mais medo do inferno. Mas agora eu preciso estar a cada dia sendo lavado, purificado com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Para que eu seja cada dia mais aperfeiçoado. Querido, está repleto na Bíblia inteira. Então, quando nós falamos sobre sacerdócio, nós precisamos entender isso. O Senhor não quer que nós vivamos uma vida dependente. O Senhor quer que nós, dependente, óbvio, de homens, né? Dependente dele sempre. O Senhor quer que a gente cresça nele. E essa palavra é uma palavra que a gente precisa entender na nossa vida hoje. Pelo tempo decorrido. Quanto tempo nós temos de crente? Olha o que Hebreus diz. Pelo tempo decorrido, já era para nós estarmos ensinando isso como mestres. Mas ainda estamos comendo como crianças. Então o que o Senhor diz? Há muito o que se falar a respeito disso. No Antigo Testamento, irmãos, só havia uma classe de santos, eram os sacerdotes. Quer ver? Salmo 50, versículo 5. Diz assim: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Salmo 132, versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Somente os santos do Senhor herdarão o reino. Amém, querido? Se eu e você não quisermos abraçar a carreira da maturidade, do crescimento, nós não herdaremos o reino dos céus. Isso é muito difícil de eu entender. Meu irmão, pesquise sobre isso. Então, queridos, esse sacerdócio lindo, maravilhoso, ele tem por base algo que é muito maior do que o novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Você conhece essa história? E Nicodemos pergunta para ele, né? A gente sabe que o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres.
E no versículo 3, Jesus diz assim: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito, meu irmão? É ser lavado e ser ungido. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 29. Versículo 4. Quem eram os homens no Antigo Testamento lavados e ungidos? Sacerdotes. Então farás chegar Arão e seus filhos à entrada da tenda da congregação e os lavarás com água. E você sabe, eu sei também pelas reuniões anteriores, que nós estamos falando da santificação pela palavra, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você entendeu, querido? Já é filho, já é sacerdote. Você está entendendo isso? Pega Arão, já é filho. Agora eu preciso santificá-lo. Eu preciso que ele esteja apto a exercer o sacerdócio. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou lavá-lo com água. Amém, querido? Como está a sua vida de leitura e de exposição, de entranhamento nas Escrituras? Ou será que nós somos aqueles que só lemos a Bíblia no dia do culto com o pastor? Ou será que nós somos aqueles, não, eu não preciso ler em casa, eu vou lá na igreja, o pastor lê, porque o pastor é meu sacerdote. Eu não sou sacerdote de ninguém. Não, amado. Eu e você precisamos nos expor a essa palavra. Ei, olha para mim. Você tem lido a Bíblia em casa, filho? Hein? Quantos capítulos você lê todo dia? Qual livro que você está lendo? Você tem lavado sua esposa na palavra? Nós temos falado aqui pela manhã, né? 2 vezes nós falamos, eu vou aproveitar e falar hoje, né? Não tenho a obrigação de responder nada para a esposa e filho de ninguém. Ah, mas você é pastor. Seu esposo está aqui? Pergunte para ele. Ele que cuida de você. Seu pai está aqui? Pergunte para ele. Amém? Aí você diz assim, não pastor, mas não faz isso, poxa, é uma duvidazinha só. Não, presta atenção, amada. Se eu respondo para você, sabe quem eu deixo numa posição tranquila? O varão que está do teu lado aí. Aí ele vai dizer assim, para que eu preciso estudar a Bíblia? Quando minha esposa tem alguma dúvida, eu pergunto para o pastor e ele me responde. A esposa vem e fala assim para mim, me explica isso, pastor. Você acha que eu vou explicar? Não. Quem que tem que te explicar? Seu marido. Amém? Irmão, não me pergunte, porque eu não vou falar. Aí você diz, mas isso não é bíblico. É sim. Paulo fala, as mulheres não falem na igreja. Aí você achou que Paulo era machista, né? Mas perguntem aos seus maridos em casa. Quem já leu isso? É disso que Paulo está falando. Agora, se o Paulo vai e exerce o sacerdócio para a esposa, está matando o sacerdócio do marido. Quantos estão entendendo? Então, querido, escute uma coisa. Pastor nunca foi para cuidar de filho de ninguém. Pastor nunca foi para cuidar de mulher de ninguém. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Quem cuida dos filhos são os pais. Dá um amém aí, meu irmão. Quem cuida da esposa é o marido. Aleluia! Se não der amém, eu dou amém com você. Agora e a gente? A gente cuida dos chefes da casa, né? Eu estava falando isso com os meninos. Saindo do Egito, Moisés chamou os pais. Deu a palavra. Na véspera de entrar em Canaã, quem Moisés chama? Os pais de novo. Há muitos líderes que estão se matando aí porque estão fazendo o que Deus nunca mandou fazer. Estão sendo sacerdotes quando não é para ser sacerdote. Amém? E nós temos aberto uma exceção. Se o seu marido não é da igreja, se você está sozinho aqui, pergunte, amém, querido?
eu e a Fabiana estaremos de braços abertos para responder tudo o que tiver ao nosso alcance. Mas se o seu marido está aqui, e que a luz não falte agora, pergunte para ele. Se o seu pai está aqui, pergunte para ele. Pela manhã eu disse, crianças, jovens, falem, pai, me explique isso aqui. Você vai deixar o pai todo embananado. E o pai vai ter que ir para casa, vai ter que estudar, meu irmão, para poder aprender a cuidar do filho. Glória a Deus, obrigado aí, querido, obrigado aí. Amém. Volte sempre, né? Pessoa assim tem que estar no culto todo dia. Amém, queridos? Por quê? Porque nós estamos numa nova e definitiva ordem de sacerdotes. Então isso gera incômodo para nós, é verdade. Por quê? Porque nós precisamos sair dessa condição de dependência e passarmos a quê? A avançar em direção ao propósito. Amém, queridos? Então, queridos, nós somos sacerdotes de Deus, e se nós não quisermos ser sacerdotes, nós não estaremos no reino dos céus, porque o reino dos céus é um reino de sacerdote. E o sacerdote, Arão, pega os seus filhos, pega Arão e os filhos e lava com água. E depois no versículo 7, o que você vai ver? Versículo 8, depois fará o seu, 7, então tomarás o óleo da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Então olha para mim aqui, sacerdotes são lavados e ungidos. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino dos céus é o reino dos sacerdotes. Queridos, preste atenção, me ouça, pelo amor de Deus, não se contente em apenas nascer de novo. Esse é o X da questão. E nós falamos aqui, o novo nascimento é graça, meu amigo. O novo nascimento é irrevogável. Ninguém pode tirar a nossa condição de filho. Mas não se contente em apenas, como se apenas fosse pouca coisa, né? Nascer de novo é uma coisa maravilhosa. Só que é o início da caminhada. Então Jesus chega para Nicodemos e diz, Nicodemos, se você nasce de novo, você pode ver o reino. Amém? Mas você quer só ver o reino, irmãos? Ou você quer entrar no reino? Eu quero fazer parte desse reino. Você lembra de Moisés que foi para o monte e viu tudo? Diga comigo, viu? E Deus falou, não vai entrar. Falando exatamente dessa figura que vê, mas não entra. Mas Jesus disse para Nicodemos, mas aqueles que forem nascidos da água, ou seja, aqueles que realmente têm deixado essa palavra. Querido, vamos combinar uma coisa, nós estamos vivendo uma geração que não conhece Bíblia. Eu ia dizer não obedece, mas para obedecer tem que pelo menos conhecer. E eu quero dizer para você, querido, com todo amor, você não vai a lugar nenhum se você não conhecer esse livro. Esse livro precisa ser comido com violência. Esse livro precisa ser comido, você entendeu a violência? Ele ser comido com avidez. Não se aparte a sua lei da sua boca. Medita nele dia e noite. Você entende o que o Senhor tem falado para uma geração que vai herdar a terra? Olha o que Deus fala para Josué. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque tu farás esse povo herdar a terra que tenho dado por herança aos nossos pais. Não se aparte da sua boca o livro da lei. Medita dia e noite, come. Sabe o que a gente tem visto? A gente tem visto uma geração que não lê Bíblia, que não ama a palavra de Deus, que tem encontros semanais com a palavra, que encontram a Bíblia no dia do domingo. E o Senhor está dizendo, você acha que isso te habilita a entrar no reino? Não. Para entrar no reino você tem que ser lavado. Aleluia. Amém, querido? Eu gosto desse tipo de discussão, entre aspas, né? Porque, por exemplo, não é bem assim. Eu já te falei, traz a garrafa de café com a Bíblia aberta. Tem que ser aquelas Bíblias lidas, né? Não é aquelas páginas coladas, não. Não vem
Bíblia é lida. Vamos discutir, vamos conversar sobre a Bíblia. Mas a minha Bíblia diz que sacerdotes são lavados e ungidos. Amém, querido? Antiga aliança, lava os filhos de Arão, unge os filhos de Arão. E Jesus fala para Nicodemo: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Para ser sacerdote, querido, não é somente nascer de novo. E eu não quero dizer somente como se somente fosse pouca, somente como se nascer de novo fosse pouca coisa. Nascer de novo é maravilhoso, mas Deus está chamando a gente para crescimento nele. Amém, queridos? Se não fosse isso, Oséias não diria: conheçamos e... Não, se conhecer já está bom, não precisa prosseguir. Se conhecer Jesus fosse... Né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer. O próprio apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado, mas esquecendo do que para trás fica, eu prossigo para alcançar. Alcançar o quê, querido? Será que Paulo estava falando de alcançar o céu ou se livrar do inferno? Será que Paulo tinha alguma dificuldade de saber que ele era filho de Deus? Quando Paulo diz: eu não quero pregar para você e ser reprovado, será que Paulo está dizendo: eu acho que eu vou para o inferno? Claro que não. Paulo tem convicção de que ele é nascido de novo. Mas sabe o que Paulo diz? Essa palavra precisa me lavar. E essa unção, esse óleo, o Espírito Santo precisa tomar a minha vida de tal forma que as pessoas já tenham dificuldade. Se sou eu que vivo, ou se é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque assim como eu e você não daríamos uma herança para um filho irresponsável, imaturo, Deus também não vai dar. Você já ouviu falar da parábola das 10 virgens? Amém ou não? Olha só a dica que eu vou dar: 10 virgens. Quantas virgens? 10. E diz que uma tinha pouco azeite, né? E a outra tinha muito. Todas tinham. Então todas eram crentes. Amém, querido? As pessoas fazem uma ginástica mental para pegar as 5 virgens imprudentes e colocar como as 5 virgens imprudentes fosse o mundo. Ei, escuta aqui: mundo não é virgem, mundo não tem azeite. Azeite é a figura de quê? Do Espírito Santo. Quer dizer, de alguma forma a obra do Espírito Santo começou, mas não termina. Porque o homem não se submete a isso. E sabe o que aconteceu? O noivo veio. Aleluia! E o resto da história você sabe. 5 ficaram de fora. E hoje nós estamos brigando, dizendo: não, é tranquilo, querido, o reino é um negócio automático. Você aceitou Jesus no domingo, fica em paz, que um dia você vai reinar com Cristo. Não vai. Não vai. Não vai. Se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o reino é um reino de sacerdotes. Aleluia. O reino é um reino. O reino não é um reino de ovelhas. É tão bonitinho a pessoa dizer: eu sou uma ovelhinha de Jesus. Ok. Amém? Aleluia. E eu quero te perguntar: qual era o destino de uma boa ovelha no Antigo Testamento? Para que ela servia? Sacrifício. Não. A ovelha sempre foi tratada para ser um sacrifício. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável. Esse é o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que conheçam a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Querido, escuta aqui: a ovelhinha que vive dentro de você tem que morrer, meu irmão. Amém? Ninguém me visita. Ora por mim. Me ajuda. Com o véu rasgado? Não. Essa ovelha vai morrer. E você, como sacerdote, vai entrar no Santo dos Santos com ousadia e tomar posse daquilo que é seu por herança. Então escuta uma coisa: não há mais tempo de infantilidades no meio da igreja. 50 anos na igreja e não cresce. 20 anos na igreja e continua com o mesmo conhecimento pífio da palavra de Deus. Algo está errado.
Então, na época de Paulo, a mulher levantava na igreja: irmão Paulo, pois não, querida, o que quer dizer o sacerdote de Melquisedeque? Fica quieto, pergunta para o seu marido em casa. Aí, coitado, chamaram Paulo de machista, mas não é machista, irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: seu marido precisa te ensinar isso. Mas a realidade, irmãos, me perdoe, hoje, talvez nós vivamos a geração mais fraca de homens que já pisou nessa terra. Mas o Senhor está nos falando, vocês podem mudar isso. Amém? Homens valentes, homens que assumem o sacerdócio, homens que dizem: meu amigo, meu filho não vai desviar não. Minha filha não desvia de jeito nenhum. Inculcar a palavra no coração dos filhos, na mente dos filhos, cuidar dos filhos. Aleluia! Amém, irmãos? Então lava e unge. Por quê? Porque sacerdócio. Quando nós vamos para Ruth, capítulo 3, versículo 3, olha o que você vai ver, muito interessante. Você vai ver Noemi dizendo para Ruth, na noite da debulha: oh, que lindo. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei eu de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem. Irmão, lar seguro, descanso. Leia Hebreus capítulo 4, o descanso, reino dos céus. Tipologia clara do reino dos céus. Agora preste atenção no versículo 2. Ora, não é Boaz com cujas servas estivestes de nossa parentela? Essa noite ele limpará a cevada na eira. Olha a Noemi avisando para Ruth que a noite da debulha chegou. Olha o versículo 3. Lava-te e... Você pode repetir? Lava-te e unge-te. Veste os seus vestidos. Você acabou de ler Êxodo 29, no versículo 4, lava-te. No versículo 7, unge-te. E no versículo 8, veste os teus vestidos. Porque a esposa do Cordeiro é uma esposa sacerdotal. Aleluia! Amém? Cristo não vai casar com uma esposa imatura, uma esposa menina. Mas Cristo vai casar com uma mulher edificada, querido. Uma mulher pronta. Por isso que Ele está trabalhando na esposa. Lucas capítulo 3, versículo 17 diz: Ele tem na sua mão a pá e limpará sozinho a sua eira. Mesma ideia desse Ruth capítulo 3, versículo 3. Então, queridos, quantos estão comigo? Amém? Amém. O reino é um reino de sacerdotes. Se você está disposto... mas que palavra dura, matar a ovelhinha. Meu irmão, o que Paulo diz? Sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Esse é um culto racional. Em linhas gerais, o que Paulo está dizendo? Sabe o que é um culto racional? Sabe o que é um culto com entendimento? Sabe o que é de fato um culto em que as pessoas estão sóbrias? Irmãos, há muitos cultos que as pessoas estão ébrias, parecem bêbados. Eu não tenho problema em dons do Espírito. O que eu tenho problema é com pessoas que estão fazendo as coisas, igual o Danilo falou aqui, uns movimentos proféticos que não se explicam, né? Ninguém entende o que está fazendo. Mas os movimentos de Deus precisam ser movimentos racionais, precisam ser movimentos com entendimento. Aleluia! Meu irmão, eu estou aqui pulando num pé só, estou aqui plantando bananeira para Jesus. Me explica por quê? A pessoa tem que ter autorização, tem que ter... Tem que explicar. Meu pai, tem que explicar. Irmão, estou aqui porque... né? Agora, uns negócios aí não, querido. E o que é esse culto racional? É quando Deus olha para uma igreja e diz assim: eles estão mortos. Não nos delitos e pecados, mas mortos para os desejos. Você sabe que
o Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, fazei morrer a vossa natureza carnal. Isso é um sacrifício vivo, meu irmão. É você estar vivo, como eu estou aqui, amém, querido? Mas Deus olhar para nós e não ver mais vontade humana, ver um povo radicalmente envolvido em fazer a vontade de Deus. Deus não quer chegar na igreja e dizer: ó, cadê os pedidos? Já viu esses cultos assim? Ó, agora vamos fazer a oportunidade aí para o pessoal vir aqui à frente para trazer os pedidos, né? Carro zero, casa na praia, cura não sei de quem. Aí enche a mesinha, já viu? Tem até mesinha, né? Enche a mesinha, né? Aí o sacerdote aqui vai orar pelos pedidos da mesa. Já viu isso ou não? Sabe o que eu estou dizendo se eu fizer isso? Eu estou dizendo que ainda existe um véu. Eu estou dizendo que você ainda precisa de alguém superior para orar, para que a bênção do Senhor chegue na sua casa. Pelo amor de Deus, como estão entendendo isso? Amém. Mas o que Deus quer olhar para nós é uma congregação, querido, que já não tem mais desejos individuais. Amém? Que chega diante do Senhor e diz: Pai, seja feita a sua vontade. Eu estou à disposição sua, Senhor. Eu estou servindo o Senhor. Eu quero falar para os jovens aqui, meu irmão. Vai casar, meu irmão? Fique esperto. Poxa, fico bravo às vezes com os cabecinhos de vento que aparecem de vez em quando. Pô, os caras estão aprendendo, meu irmão. Está aprendendo dia e noite. Terça-feira, domingo, de manhã, de noite, sexta-feira. O que a gente tem aprendido? Vai comprar um tênis, ouça o Senhor. Não é tempo mais de ficar se movendo pelos desejos naturais. É tempo de nós olharmos e dizermos: Senhor, eu preciso ser dirigido pelo Teu Espírito. Senão vai entrar em furada, meu irmão. Vai ser guiado pelo coração e vai entrar em furada. E não é mais tempo para isso. Amém? Por quê? Porque somos sacrifícios vivos. A ovelhinha que morava dentro de nós está sendo convidada para quê? Para quê? Você tem coragem? Fala para o seu irmão aí o que é ovelhinha, o que tem que acontecer com a ovelhinha. Essa ovelhinha pidona, essa ovelhinha que quer tudo, mama tudo, insaciável, né? Quantos anos você tem de crente? 30 anos. Ó, pastor, irmão, você está com crise aí na igreja? Tô. Por quê? Porque o pastor não me visita. Querido, você já tem 30 anos, vai perturbar outra pessoa, meu filho. Deixa o pastor visitar quem está chegando agora. Cheio de gente aí, toda arrebentada, necessitando de uma visita, e o crente com 27 anos de crente, não me deu a paz do Senhor. Vou sair da igreja. Uma criança. É uma criança. Ainda que tenha 50 anos de vida, 70 anos é uma criança. E sabe o que Deus está dizendo? Pelo tempo decorrido já devia estar ensinando, mas ainda está tomando leitinho. E por isso eu não posso falar sobre essa ordem de sacerdócio superior. Difícil de entender, porque eles não vão entender isso. Mas glória a Deus, porque Deus está falando isso conosco nessa noite, amém, irmãos? Sinal de que você não é mais uma criança. Mas não tenha dúvida, a ovelhinha que vive em você, ela não é para ser alimentada, né? Esses dias eu ouvi um negócio fantástico. Olha o pastor pregando. Não, porque nós temos que pregar para que a ovelha fique com uma lã bonita. Aonde está escrito isso, meu amigo? Aonde? Fala para mim. Você acredita nisso? Não, que quando a gente prega e a gente traz o evangelho, a lã da ovelha chega a ficar mais brilhosa. Eu falei, querido, ovelha não é para ficar com lã brilhosa. Ovelha é para ir para sacrifício. Se alguém está fazendo com você ficar com uma lã brilhosa, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ter que ofertar a lã na frente para algum homem aí. Porque tem gente que engorda a ovelha para comer a ovelha, igual o lobo mau, né? Você conhece o lobo mau? Pronto, ele mesmo. Engorda a ovelhinha para depois lucrar com a ovelha.
Não, irmãos. É tempo de levar o entendimento, lavagem da água, ungir com óleo, vestir as vestes, estar preparado para encontrar com o Senhor. Você já leu Amós lá? Prepara-te, ó. Oh, mas já é Israel, né? Que coisa. Não é prepara-te Babilônia, não é prepara-te Grécia, é prepara-te Israel. Sim ou não? Mas então Israel já é povo de Deus? Sim ou não? Então por que um povo de Deus precisa se preparar para se encontrar com Ele? Se já é povo de Deus, não precisa se preparar. Essa palavra poderia ser prepara-te Babilônia, prepara-te Grécia, prepara-te Tiro, Sidom. Não. O que o Senhor está dizendo é para o seu povo, que já é filho, cresça e esteja preparado para encontrar o Senhor. Queridos, vamos ser honestos. Muitos da igreja não estão preparados para encontrar com o Senhor. E serão, olha, escuta o que eu vou dizer, serão pegos tremendamente de surpresas. Porque estão agarrados numa profissão de fé que fizeram não sei quando, esqueceram de crescer, não são lavados na água, não são ungidos no óleo, não caminham para o chamado do sacerdócio. E sabe o que está acontecendo? Não estão crescendo, estão se mantendo como crianças na fé. E um dia, quando o Senhor voltar, uma surpresa muito grande vai haver. Mesmo tendo sido filho. Amém? Então, queridos, vamos terminar. Êxodo 29, quero terminar aqui contigo. Volte lá para Êxodo 29. Fala sobre 3 sacrifícios, que são uma tipologia do sacrifício de Jesus. Versículo 14: a carne do novilho, o seu couro e o seu excremento, porém, queimará com fogo fora do arraial. Diga, fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Primeiro novilho, sacrificado fora do arraial. Do que esse novilho fala? Justificação pela fé. Ninguém pode nos justificar, somente o Senhor. Não há nenhum tipo de trabalho humano aqui. Nada. Fora do arraial. Quando nós entendemos a obra desse homem, Jesus, que foi sacrificado fora das portas. Você sabe por que Jesus foi sacrificado fora das portas de Jerusalém? Porque é considerado como um maldito, imundo, que não poderia contaminar a cidade. Então ele precisava ser sacrificado fora, como um verdadeiro animal. Mas a Bíblia fala de outro sacrifício, fala outro sacrifício. E é sobre esse que eu quero falar. É o sacrifício que já não é aquela oferta pelo pecado, é o sacrifício que é holocausto. Você sabe o que quer dizer holocausto? Todo queimado. Esse holocausto é um sacrifício agradável. Irmãos, preste atenção. Você pode tranquilamente levantar sua voz hoje e dizer: Deus me ama. Amém? Mas nem todos podem levantar sua voz hoje e dizer: Deus está se agradando da minha vida. Eu vou repetir. Esse primeiro sacrifício fora das portas fala do amor de Deus que nos fez inocentes. Amém? E eu não tenho dúvida de que todos nós podemos levantar as nossas mãos aqui hoje e dizer: Ele me ama. Mas o segundo sacrifício, diga comigo, o segundo sacrifício, já não é só o amor, irmãos. Leia comigo aí. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. Versículo 18. É holocausto para o Senhor. Cheiro suave. Oferta queimada ao
Olhe para mim aqui. Será que nós hoje podemos levantar os nossos braços diante do Senhor e com honestidade dizer assim: Jesus se agrada da minha vida? Amar e ama. Amém? Tem alguém aqui que tem mais de um filho? Levanta a mão para eu ver. Qual que você ama mais? Quantos filhos você tem, amigo? 2? Qual que você ama mais? Fala aí rapidinho. Tem um que você ama mais, né? Não, você ama os 2 igual? Uau! Aleluia! Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem te agrada mais? É capaz de... O amor é igual, amém ou não? Mas o agrado nunca é igual. Sempre tem aquele filho que obedece mais, o outro que dá mais trabalho. É ou não é? Se é assim na sua casa, por que você acha que o reino de Deus é diferente? Levante sua mão e diga: Deus me ama. Se Deus olhar e falar, quem Ele ama mais? Deus falaria: não me faça essa pergunta. Eu acho que você ama mais o pastor do que o irmãozinho que acabou de entrar ali, que veio da droga ali agora. Não. Deus fala: não me faça essa pergunta. São meus filhos. O meu amor é incondicional e é igual para todos. Amém? Mas aí Deus olha um filho que está obediente, que está se lavando na água, está se enchendo de Deus, que está se vestindo as vestes santas. E ele olha outro filho, diga filho. Não, ele não está falando de mundo, ele está falando de filho, que não está nem aí para ele, que entra por aqui e sai por aqui. Eu tenho certeza que ele olha e diz: filhos, eu amo igualzinho vocês. Meu Deus do céu. Mas eu não estou me agradando de todos da mesma forma. É isso que essa oferta de holocausto diz. Já não é mais ser amado, é ser agradável. Sabe com quantos anos que o filho de Arão virava sacerdote? 30 anos. E exatamente com 30 anos, Jesus desce a água e a pomba desce sobre ele. Água e óleo, amém ou não? Pegou? Pegou? E o que sai do céu? A visão: esse é meu filho. Mas aí tem uma coisinha a mais, que me agrada. Amém, querido? Você acha que ele foi amado só com 30 anos? Ou você acha que ele foi amado desde sempre? Ele foi amado desde sempre, amém? Mas quando ele chega na maturidade, quando ele se lava na água e se unge no óleo, Deus fala assim: agora não é só amado, agora é agradável. O Senhor está à procura de filhos agradáveis. E você precisa entender uma coisa, querido: nem todos agradam ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que esse sacrifício do holocausto já não é por oferta pelo pecado. Ei, preste atenção aqui. 3 ofertas em Êxodo 29. Primeira oferta, oferta pelo pecado. A dívida foi paga na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. O diabo foi vencido, riscou o escrito de dívida que havia contra nós, triunfou, expôs ele publicamente. Aleluia. Eu não tenho mais medo do diabo, medo do inferno, medo do Satanás, medo do espírito ruim. Amém? Mas agora você acha que terminou aí? Não. Agora o Senhor vai trabalhar uma segunda etapa da nossa vida. E essa segunda etapa, a grande maioria, preste atenção, a grande maioria da igreja tem negligenciado. Se agarra no amor de Deus, ok, é tremendo, o amor de Deus é maravilhoso, mas não para por aí não, meu irmão. Tem vivido uma vida que não agrada a Jesus. Tem vivido uma vida que não tira de Deus aquela voz: esse é meu filho amado, que me agrada. Amém? O amor dele, o sacrifício dele nos fez inocente, nos fez puro, nos fez justo. Amém? A partir de agora, a edificação, a água, o óleo vai transformar a minha vida. E cada dia, lembra que eu falei isso? Cada dia que ele olhar para nós e ver o Filho estampado em nós, mais o agrado dele vai aumentar. Então sabe para que eu vivo hoje? Eu já não vivo para ir para o céu ou para o inferno. Eu vivo para agradar o meu Senhor. Porque eu já sei que eu sou filho, querido. Não vou para o inferno não, você também não vai não. Se você é filho, você não vai para o inferno. Mas ei, tem um degrau superior. Qual é o degrau superior? Agrade a Deus, agrade a Deus.
É hora da gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o que eu tenho feito que não tem te agradado? Me mostra na tua palavra. Vem com o teu Espírito, me lava, me unge. Veste essas vestes santas em mim. Para quê? Para que eu seja um sacerdote agradável a ti. Eu não estou mais tratando com Deus na oferta do pecado. Essa Jesus já levou fora das portas, queimada com excremento, meu irmão. Você sabe muito bem o que é excremento. Uma oferta que não cheirava bem. Mas o holocausto não, é outra oferta. Sabe o que o holocausto fazia, meu irmão? Porque a palavra de Deus é como a adaga de 2 gumes, espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, fazendo conselho. Sabe o que o holocausto fazia? Primeiro, matava a ovelha. A faca, a palavra de Deus, matava a ovelha. Depois, tirava a pele da ovelha. Fala para o seu irmão assim: Deus quer retirar toda exterioridade. Eu sou crente. Não, queridão, Deus conhece o teu interior. Não adianta ser crente por fora, não, meu irmão. Não adianta levantar a mãozinha e dizer glória, glória, aleluia. Não tem nada a ver. Deus conhece. Sabe o que esse sacrifício faz? Tira a pele. Eu quero ver quem você é de fato. Alguém vai dizer: isso dói muito. Oh, não dói não. Se você estiver morto, não dói. Você lembra da primeira? Terceira coisa: pega as entranhas e joga para fora. Porque Deus quer mostrar o que está dentro. Aí quarta coisa: lava. Limpa por dentro. Querido, há muitas pessoas bonitinhas por fora, mas são sepulcros caiados. Gente que parece crente, gente que fala como crente, que vive como crente, mas está podre por dentro, cheio de ódio, cheio de maldade, cheio de adultério, cheio de cobiças. Sabe o que a palavra de Deus vai fazer? Vai penetrar, vai botar as entranhas para fora e vai lavar tudo aquilo que está sujo. Amém? Quinta coisa que esse sacrifício faz: pega tudo isso e coloca no altar e queima. Sabe o que acontece? O cheiro sobe. E Deus fala assim: esse é o meu filho amado que me agrada. Vamos ficar de pé, irmãos. O Senhor quer que nós caminhemos uma vida de sacerdote.